O grupo parlamentar do Partido Socialista convocou esta conferência de imprensa para dar conta daquilo que será o programa das jornadas parlamentares, das segundas jornadas parlamentares do Partido Socialista nesta legislatura, da legislatura 2011-2015, num momento, como é do conhecimento, um momento difícil para a Madeira. E as jornadas, parece-nos a nós, não poderiam ser mais oportunas do que falar de um tema que nos parece o tema que domina a atualidade da região autónoma da Madeira, que é a Madeira depois do resgate financeiro pedido por Alberto João Jardim em setembro de 2011. Portanto, parece-nos que é indispensável que se possa discutir o que é que se está a passar hoje na Madeira depois de do governo do PSD ter levado a Madeira à falência, conforme é do conhecimento público. Ora, o que nós consideramos e o que sabemos hoje é que o PSD deu um nó cego no futuro da Madeira, e isso parece-me claro para todos. Esse nó cego está hoje configurado naquilo que são as medidas absolutamente injustas e muito duras sobre os madeirenses que o PSD implementou com o Plano de Ajustamento Económico e Financeiro. E neste momento o que importa avaliar é porque é que chegamos à situação em que estamos, por um lado, como é que ao longo destes últimos 10 anos o PSD tornou a Madeira num inferno do ponto de vista económico e social, e o que é que podemos fazer para sair desta situação, tendo em conta que é, como disse no início, uma espécie de nó cego à evolução da Madeira, aquilo que estamos a viver, com ainda por cima suspeitas atrás de suspeitas. Aliás, é bom lembrar que o governo do PSD hoje está sob uma grave suspeita, a investigação criminal está na região autónoma da Madeira, porque o governo do PSD está sob uma grave suspeita, e essa suspeita coloca a região numa situação quase intolerável do ponto de vista da reputação e do ponto de vista daquilo que é a situação de humilhação que está a fazer junto dos madeirenses e que está a provocar junto dos madeirenses. E, portanto, consideramos que temos mesmo que discutir este assunto e temos mesmo que saber o que é que podemos fazer sobre esta matéria. E, portanto, como disse, o tema é a Madeira depois do resgate. No sábado, às 9h30 da manhã, começamos com, porventura, o painel mais importante destas jornadas parlamentares, porque mobiliza e junta grande parte dos partidos da oposição, ou todos os partidos da oposição, excetuando o Partido Comunista Português, por vontade própria não quis participar, que tem como tema, ou como uma pergunta para ser respondida por esses partidos, incluindo naturalmente o PS, que é se as lacunas da democracia da Madeira consolidaram e fizeram emergir o desastre financeiro e a calamidade financeira que nós estamos confrontados. O que é que isto significa? Significa que o Partido Socialista pretende ouvir toda a gente e naturalmente pretende ouvir todos os partidos da oposição que tiveram contributos naquilo que poderia ao longo dos últimos anos, naquilo que poderia ser a mudança da situação da região autónoma da Madeira. Nós não fomos os únicos que o fizemos, outros partidos fizeram, e queremos ouvir todos, porque queremos saber o que é que falhou na fiscalização ao Governo. Porque reparem que o que se está a passar hoje, mesmo com a investigação criminal, o DCAP está na Madeira porque a Assembleia Legislativa da região autónoma da Madeira não fiscalizou o Governo como devia ter fiscalizado. E não o fez porque o PSD não quis que fizesse. E esta é a conclusão que nós podemos tirar hoje. E, portanto, temos que saber o que é que falhou nos últimos 10 anos de Governo para que tivesse havido estas falhas tão graves de fiscalização que levasse a que exista uma dívida oculta tão grande como aquela que hoje conhecemos e que foi feita nas costas dos madeirenses sem passar pela Assembleia Legislativa da região autónoma da Madeira. Isto é, de facto, uma situação muito grave e é, como é do conhecimento público, uma situação inédita, não aconteceu em lado nenhum, e, portanto, é dever dos partidos da oposição, que aceitaram estar, e nós, obviamente, estamos muito satisfeitos com isso, discutir e apresentar aquilo que são as questões que falharam. E, portanto, há outra pergunta que também achamos que devia ser respondida: se havia sinais de que a situação era tão grave, se na altura havia ou não havia, o que é que os partidos fizeram sobre isso, se houve iniciativas que foram tomadas pelos partidos que, se tivessem sido tomadas em consideração, poderiam evitar esta situação. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, se os senhores jornalistas quiserem recordar, a comissão de inquérito que o Partido Socialista fez e que depois foi uma comissão de inquérito assinada por todos os partidos da oposição para a avaliação da dívida, que foi feita, quero lembrar, em maio de 2011. E essa comissão de inquérito, que foi uma espécie de teatro deprimente do PSD, que foi transformada numa coisa inócua, como sabem, que chegou à conclusão que a dívida era apenas 2 mil milhões de euros. Esse relatório foi aprovado na Assembleia só com os votos do PSD, naturalmente, a oposição toda votou contra, e eu quero lembrar que 4 meses depois, a dívida já era de 6,5 mil milhões de euros. Ou seja,
em 4 meses aumentou 4 mil milhões de euros. Isto é um dado concreto de uma situação, de uma iniciativa parlamentar de fiscalização do Governo, que não teve o percurso que podia ter, porque precisamente o PSD transformou aquela iniciativa num momento de inocuidade total, sem qualquer tipo de consequências e levando a situação em que vivemos. Portanto, isto é um primeiro painel em que estarão, como disse, o Bloco de Esquerda, o PAN, o CDS, o PND, o MPT, o PTP e o PS a discutir este tema sobre aquilo que é aquilo que aconteceu no passado e se lembro ainda mais uma outra coisa, uma outra pergunta importante, é se os órgãos de soberania poderiam ter feito ou não alguma coisa, porque é também um tema importante, porque nós ao longo dos anos fomos sendo habituados a ver as distrações do Sr. Presidente da República, enfim, as distrações e o olhar para o lado dos senhores representantes da República e toda esta situação da democracia da Madeira foi piorando e levou a que hoje, não tendo a Assembleia fiscalizado, foi preciso o DCIAP, a investigação criminal, estar aqui na Madeira para fazê-lo. O segundo painel é um painel também muitíssimo importante do nosso ponto de vista, porque é um painel que junta jovens que têm hoje uma intervenção cívica nas redes sociais. E consideramos que isso é absolutamente relevante, porque existe um conjunto de pessoas mais jovens que estão atentas àquilo que se passa na Madeira, que não têm intervenção política, que não têm nenhum vínculo partidário na maior parte dos casos, mas que se têm mostrado interessados pela política na Madeira e têm intervido, feito muitas intervenções sobre essa matéria nas redes sociais, na blogosfera, no Facebook, no Twitter, enfim, esse tipo de canais. O Partido Socialista, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista achou por bem motivar essas pessoas, reunir essas pessoas, no sentido de ouvir, num contexto mais real, menos virtual, aquilo que pensam sobre a Madeira e, sobretudo, aquilo que pensam que são as consequências deste plano no bem-estar dos madeirenses. Porque vamos ouvir pessoas que não só não têm o jargão político, não só não falam do ponto de vista da forma como os jornalistas estão habituados a ouvir os políticos, mas falam daquilo que é a realidade de cada uma das pessoas e aquilo que é a sua própria vivência, enfim, onde estão. E isso vai ser muito importante porque os políticos e as realidades políticas e os partidos políticos têm que ser capazes de integrar nos seus planos de solução, neste caso para a Madeira, têm que ser capazes de integrar aquilo que são as preocupações da maior parte das pessoas, independentemente de serem políticos ou não, ou mesmo de serem associações empresariais ou de serem associações sindicais. São outra forma de encarar estas coisas e julgamos bastante próxima da realidade e esperemos que, de facto, estamos com grande expectativa sobre este painel, porque parece-nos que poderá trazer, enfim, ideias e reflexões muito relevantes. Estamos a falar de participações de jovens com formação superior e, na maior parte deles, com reflexão sobre esta matéria. Eu vou dizer os nomes, são pessoas que não são conhecidas do grande público, mas são conhecidas, como disse, das redes sociais. É o Jacinto Gouveia, o Miguel Gouveia, o Donato Macedo, o Luís Aguiar, o Álvaro Tiago, o Miguel Santos, Tiago Freitas e a Raquel Fraga. Quer dizer que são pessoas que têm sensibilidades distintas do ponto de vista político. Nós não cortamos com ninguém nesta matéria, desde o PSD ao CDS ao PS, e portanto estão todos neste painel, porque o Partido Socialista considera que é indispensável que possamos juntar essas pessoas para discutir esta matéria. Finalmente, o último painel, também muito, muito importante do nosso ponto de vista, tem a ver com as consequências do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro na autonomia. É, do nosso ponto de vista, uma matéria muito importante. Naturalmente que todos sabemos que não houve mudanças de Constituição que conduziram a que nós tenhamos perdido as conquistas da autonomia, ainda não existiram, não é? Nós sabemos isso do ponto de vista formal, mas também sabemos que do ponto de vista efetivo nós deixamos de ter possibilidade de utilizar os instrumentos que estão disponíveis para encontrar melhores soluções para os madeirenses. Isso parece-me óbvio. E era importante agora avaliarmos neste momento dramático, esta perda destes instrumentos, que consequências é que vão ter e como é que vamos recuperar eventualmente esta matéria da autonomia. E, portanto, é um painel também muito importante. Eu não vou ainda revelar os nomes porque ainda estamos a confirmar, este painel vai acontecer no domingo de manhã, ainda estamos a confirmar as pessoas e o que sabemos é que poderá ser um painel muito interessante. As jornadas serão encerradas nesse dia, ao meio-dia, com, obviamente, o Presidente do PS e o Presidente do Grupo Parlamentar. Não sei se há perguntas. Onde é que vai ser o local? No Hotel CS, Hotel CS Madeira, como foram as primeiras também, será o Hotel CS Madeira. Começará, portanto, no sábado às 9h30 da manhã, é o primeiro painel, entre as 9h30 e o meio-dia e meia. No sábado à tarde terá lugar o segundo painel entre as 3 horas e as 5h30 e no domingo começa às 10 horas
Até ao meio-dia falaremos do terceiro painel, que é o impacto na autonomia, e o encerramento entre o meio-dia e o meio-dia e meia.